Fala, galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back, programa aqui hoje muito especial com meu amigo Júnior Croco, um dos maiores especialistas de marketing digital do Brasil. Na verdade, o cara que foi onde eu descobri o marketing digital. Croco, porra, um prazer enorme ter você no Back to Back aqui, uma honra. Prazer todo meu, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança e sempre essas recomendações aí é para encher de orgulho mesmo. Vamos compartilhar com essa turma aí para ajudar todo mundo a dar uma alavancada. Muito bom. Falando em compartilhar, né, cara, isso aí talvez tenha sido um dos pontos que o marketing digital mais me pegou, porque eu acho que tem uma similaridade aí com o que a gente fez a vida inteira no jiu-jitsu, né, cara? Como era o nosso dia a dia na academia com os nossos amigos, essa questão de você compartilhar o que você faz de melhor, né? E aí o pensamento contrário a isso seria: ah, não vou ensinar esse golpe para o cara, porque é o que eu sei fazer, eu vou surpreender ele na hora do treino. Mas quando você tem esse tipo de pensamento, você que, na verdade, deixa de evoluir, né? Porque você não ensina ele, então você não precisa de nenhuma nova situação, você não precisa se desenvolver, e acaba que todo mundo fica estagnado, né? E eu acho que a questão do marketing digital me pegou muito nisso, né, Croco? É um compartilhamento absurdo, né, cara? Quando você fala nos teus programas, nas tuas lives, no teu curso, é um compartilhamento muito genuíno, né? Do que realmente você acredita no máximo, né? Sabe por que é assim, cara? Isso é mais pura verdade. E existe um conceito, não é um conceito, na verdade é uma verdade hoje que a gente desenvolve dentro tanto do marketing digital como na vida, né? A gente precisa se relacionar com pessoas melhores. A gente precisa ter clientes melhores. A gente precisa ter nossos stakeholders, né? Os nossos parceiros melhores. Como que a gente faz para elevar o nível de todos eles? Puta, só compartilhando aquilo que você sabe. E o lance de você compartilhar, ele tem uma coisa muito boa, que é, quando eu compartilho algo, imediatamente você se sente na obrigação de devolver. E quando você devolve, eu imediatamente estou em débito e eu tenho que devolver você. Ou seja, a gente começa a vir um vai e volta e tudo acaba crescente, porque o lance do compartilhar é compartilhar para multiplicar. Então, quando eu consigo fazer com que um determinado, vamos lá, um determinado gestor, um determinado dono de academia, ele entenda mais sobre os fundamentos de marketing, por exemplo, ele vai perceber a necessidade que ele tem de uma ferramenta. Ele vai entender a necessidade que ele tem de uma estratégia X. E é justamente aí que estão as grandes vantagens. Pô, eu tenho isso aqui para te oferecer, mas se você não tiver um conhecimento mais elevado, uma consciência maior, dificilmente você vai se interessar pelo próximo passo. Então, a mesma coisa, por exemplo, um lutador. Cara, ele não vai conseguir... ele precisa atingir um determinado nível para ele passar de faixa. Ou seja, se eu não tiver um determinado nível, a pessoa não vai passar de faixa, ela não vai passar de nível. Então, quando a gente consegue ter esse processo de compartilhar, eu faço com que todo mundo suba de faixa. Então, por isso que essas trocas elas acontecem. E, cara, não tem coisa mais legal de você ver alguém que você orientou, direcionou, ensinou, cara, ter resultado. É a mesma sensação positiva que você, como mestre de um determinado aluno, você vê lá ele passando de faixa, ganhando uma luta, conseguindo executar um determinado golpe que ele não tinha condições. Então, esse orgulho acontece da mesma forma. Hoje mesmo eu estava numa live com um aluno que, porra, ele estava no 000 nesse começo de pandemia e ao invés dele ficar com uma cabeça neurótica, ele foi lá e foi para cima. Ele foi atrás dos clientes para cobrar na maquineta do cartão, porque o cara falou, eu não quero sair de casa, eu vou até aí. E aí ele falou assim, eu preciso mandar as aulas para o cara, ele do zero, muito é verdade, e ele do zero começou a criar as aulas dele online e passava para as pessoas de forma super primária, mas de forma super manual. Mas isso fez com que ele tivesse feedback, agora já está lançando o 3º programa e hoje ele tem uma nova fonte de renda no negócio, porque ele começou dessa forma. E primário, mais genuíno, né? Primário, mas genuíno. Uma coisa que eu acho que tem muita relação também, né, Cro, que a questão do compartilhamento de conhecimento, ele num segundo estágio,
ele gera uma relação de muita confiança, né? E assim, e como é que você cresce sem ter confiança nas pessoas que estão ao teu redor, né? Como é que você cria relevância se as pessoas não confiam em você, se elas acham que você não é de verdade? Então, vai se formando, né, um círculo virtuoso no sentido de que você compartilha conhecimento, de que você gera confiança, isso gera um pertencimento a alguma coisa, né? Então, assim, eu me lembro quando eu comecei a estudar marketing digital contigo lá atrás, há muitos anos, todas as pessoas que eu cruzei nesse meio do caminho, cara, foram sempre tão solícitas, né? Todo mundo dentro do barco, né? Fala, vamos aí, como é que faz? Como é que eu te ajudo? Como é que... E aí você vai vendo que daqui a pouco você está ajudando as pessoas também, isso vai virando um círculo de confiança e de pertencimento que é muito benéfico, né? Na realidade, você não compartilhar, você que é o cara fora da curva, entendeu? Você que é o cara, tipo, meu, aqui não é tua praia, né? Aqui não é tua praia. Então, por exemplo, acabei de conversar ainda há pouco com o gestor, eu falei assim, meu, eu não consigo fazer tal coisa, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo trazer mais aluno e tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no conteúdo que você gera. Eu falei, não gera conteúdo nenhum. Assim, cara, então é isso. Existe um conceito, acho que essa aqui é uma lição boa de se ter. Os takers e os givers, né? Os caras que tomam e os caras que dão. Então, quem é você? Uhum. Quem é você? A conta chega. Sim. Então, quanto mais você for um cara que pega as coisas, né, e pouco contribui, cara, o saldo é negativo, é uma conta de banco, você gasta mais do que você recebe. Então, conceitualmente exatamente isso aí. Então, é o lance de você conseguir entregar mais, né, e não pedir mais, fazer o caminho contrário. Então, como que você consegue ter alguma coisa de alguém? Dê algo àquela pessoa. E aí a pessoa vai ficar devendo algo para você. O problema é que as pessoas, normalmente, elas chegam falando pedindo. Então, o pedir, cara, na hora que você pediu, você que está em débito. Né? Então, o grande lance é fazer o caminho contrário. E as pessoas, elas acabam ficando sem saber isso aí. Porque, naturalmente, é quando a gente quer alguma coisa que a gente faz, a gente pede. Então, hoje em dia é o seguinte, se você quer alguma coisa, o que você faz? Você produz. Você cria, você entrega. E a contrapartida é devolutiva. Mas assim, mas demora e dá trabalho. Bem-vindo ao mundo real. Entendeu? Por isso que menos pessoas fazem, entendeu? Bem-vindo ao mundo real, exatamente. Que nem o Fabião aqui, velho. Vocês estão aqui. O back-to-back aqui, o cara... Meu, quantas horas tem de conversa com as pessoas mais bacanas que existem? Assim, o cara tá dando. Por quê? Porque é importante para ele manter esse contato com você e assim, ele tá te dando. Vai chegar uma hora que ele fala assim, agora eu preciso de você. E você não vai poder falar não. Você não pode falar não. É falta de respeito, é falta de critério, é falta de educação, é falta de caráter. Diga não e conviva com isso, né? Oi? Diga não e conviva com essa dívida aí, né? Cara, entendeu? Então, assim, valoriza, né? E aí tem uma coisa, Fabião, que é muito louco, né? Porque eu falo muito aí quando as pessoas começam a falar de desconto, né? Desconto, que ela só consegue vender com desconto. Eu falo assim, a melhor forma de você parar de vender com desconto é você parar de pedir desconto. Uhum. Quando você para de pedir desconto, o que você fez com o seu drive? Você falou o seguinte, eu valorizo o trabalho desse cara. É isso aí. Eu valorizo esse produto, eu valorizo esse serviço. Vai num restaurante, janta lá no seu jantar, na sua churrascaria, cara, pega R$10, R$20, não é uma coisa, dá na mão do garçom e fala, obrigado pelo seu atendimento, ele mereceu aquilo, obrigado pelo seu atendimento, isso aqui é para você, reconhecendo o seu atendimento. Quando você começa a virar o teu drive para esse lado, cara, você não consegue mais dar desconto, porque você não está mais virado para esse lado, você não está mais na escassez. Não, você tocou num ponto que assim, talvez isso deva ser uma das maiores falhas, né, no mundo do jiu-jitsu, da arte marcial como um todo, do professor de academia, porque ele tem, muitas vezes, esse cara que virou um profissional de jiu-jitsu, ele teve o seguinte caminho, né? Ele treinou jiu-jitsu muito, ele ganhou algum destaque, e em ganhando destaque, muitas vezes ele parou de pagar a academia, porque ele achava que a relação de você ser um atleta da academia te dava o direito
você estava dando para a academia o nome, então, consequentemente, o professor deixava você treinar sem pagar. Então, você foi construído daquela maneira. Quando você chegou no momento de ser o cobrador, né, o cara que provê o serviço e que precisa receber por isso, você não se sente merecedor. E aí você começa a querer achar que é normal, você dá bolsa, e a única coisa que você consegue pensar, ao invés da geração de valor, né, de melhorar a sua qualidade, de se aprofundar aí na sua maneira de dar aula, na sua metodologia, no serviço que você entrega como um todo, você quer ir para o preço, você quer ir para o desconto. Sim. E aí você cruza exatamente com um cara que tem esse perfil, né? Que é o cara que pede desconto para tudo, que aproveita o desconto e que, na verdade, dá muito pouco valor ao que você está de fato oferecendo, né? Exatamente. Então, isso aí. E aí o que acontece? Você começa a fazer uma comunidade de pessoas com esse perfil. Porque as pessoas se conectam, todo mundo se conecta por interesses em comum. Uhum. Então, se a pessoa, desconto, pô, o cara dá desconto. E aí começa a vir aquele monte de pedinte. E aí tem uma comunidade de pedinte. Logo, você também se torna um. E aí você vai trabalhando a cabeça escassa, você vai trabalhando um modelo de negócio mais escasso, versus o caminho contrário. Então, no teu caso, você tem um negócio que o teu negócio ele tem um outro preço, o teu negócio tem um outro posicionamento, o teu negócio tem um outro valor. Então, o cara sabe, quando ele vai lá numa aliança, ele já sabe que é diferenciado, ele já sabe que é um ticket diferente. Ele já sabe que é assim. Uhum. Por quê? Porque se posicionou dessa forma. Você é esse cara. Você é um cara generoso. Você é um cara que promove a parte mais próspera. Não vi você. Você não pede desconto. Você é o cara que não pede desconto. Você é o cara que se relaciona com os caras que têm grana. Então, ou seja, teu mindset ele modela, inclusive, o teu time. Então, se lá na vida, né? A questão é na vida, não é na academia, não é no negócio, é na vida. Sim. Quando você vira isso, cara, é impressionante. É impressionante. E aí você não admite mais não fazer. Aí você começa a achar um absurdo a pessoa que fica lá pedindo, assim, aquele esfumante, né? Mais ou menos isso. Tem uma história, você falou esse negócio do pedinte, cara. Tem uma história muito legal de um garoto que treina com a gente, né? Um dos campeões nossos aí. Hoje ele é campeão mundial, lidera um projeto social aqui muito bonito. O nome dele é Isaac. E ele veio do Rio de Janeiro. Ele era faixa roxa ainda, ele era de Bangu, no Rio. E ele sempre foi um garoto pobre e que sempre teve muita ajuda para conseguir as coisas e fazia rifa e dava o jeito dele, né? E ia competir e tal. Quando ele veio para a academia, primeiro campeonato que teve, ele organizou uma rifa dentro da academia com os meus alunos. Eu chamei ele no meu história e falei, então, tem dois caminhos aqui, né? Tem um caminho de você ser um pedinte e continuar sendo pedinte para o resto da vida e as pessoas te olharem sempre como um pedinte, e esse é o valor que elas vão te dar, ou você ser um campeão, que as pessoas vão fazer questão de te ajudar. Né? Qual dos dois caminhos você quer ser? Ele falou assim, não, eu quero ser campeão. Eu falei, então vamos lá. Rasga essa rifa, esquece isso, você nunca mais vai fazer nada parecido com isso aqui. Agora, você vai mostrar o teu trabalho, você vai mostrar quanto você trabalha duro, qual é o teu potencial, e as coisas naturalmente vão acontecer para você. E não deu outro, ele virou campeão mundial, hoje ele está aí super bem, mas é exatamente o que você colocou, é o mindset. Você não tem mais aquele drive, cara. Eu não tenho mais drive de te pedir nada. Eu estou aqui para... E se eu precisar de alguma coisa, eu vou te oferecer alguma coisa em troca. Entendeu? É muito louco isso aí, é muito louco. Mas é bom porque você vai trazendo as pessoas, cara. Tem um lance, Fábio, também que a gente vê hoje no mercado, que é relacionado a concorrências, né? As concorrências. A gente está entrando numa geração agora de compartilhamento, uma geração, essa turma muito mais jovem, eles não existe concorrência, não existe fidelidade à marca, não existe fidelidade a isso ou aquilo. Ele é um modelo de consumo extremamente egocêntrico. Né? Então, você pega minha filha. Cara, ela tem o que ela gosta, não importa em que canal, não importa quem é, e ela não gosta mais, muda. Então, a fidelidade é com a própria pessoa. Então, se você não tiver
E é uma máxima essa, né? Que quanto mais você compartilha, mais você aprende. Ou seja, se para você se tornar melhor, você tem que compartilhar mais. E para você conseguir ter as pessoas mais próximas de você, você tem que ser melhor. E se você ficar com esse lance de concorrência, 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 cara, isso é época industrial. Isso é muito do passado. É muito do passado. Então, também é uma coisa que a gente tem que analisar, que é quando a gente pensa em concorrência, será que é mesmo? Será que é a academia do seu vizinho que é o seu concorrente? Será que é para ele, é lá que está o dinheiro do cliente que ia vir para o seu bolso? Né? Então, eu estou conversando com vários gestores e cada hora, mas está complicado. Complicado por quê? Me explica um pouco. Não, porque eu comprei um equipamento assim, assim. Então, ou seja, o meu concorrente ele não é a academia, é uma outra coisa que ele está investindo e ele não está priorizando. Então, ao invés da gente raciocinar, o cara está indo para a concorrência ou não está indo para a concorrência, ele está comprando... A pergunta é, o que eu preciso fazer para o meu cliente me priorizar? O que eu preciso fazer para o meu cliente me priorizar? O quanto que eu estou mudando a vida dele, o quanto que eu estou gerando resultado para ele e para a vida dele, o quanto eu estou gerando de valor para ele e para a vida dele. E agora a gente tem que começar a entender, mas isso vai dar mais trabalho, vai. É isso aí. Vai. Não tem umas coisas... A gente fala isso para você, né? Vamos ver até o final quantas vezes a gente vai te falar que você tem que trabalhar duro, né? Tem umas coisas, mas dá muito trabalho. Cara, acabei de falar agora com a gestora, eu falei assim, eu quero saber o que está rolando aí, como é que tá, não sei o que, tá muito difícil, tal. Colocou todo, né, aquela celeuma toda, eu falei, pô, beleza. E você está fazendo isso? Não. E isso aqui também não. E isso aqui também não. Né? Puta, mas é muita coisa para fazer. Assim, assim, tá vendo? Então, deixa eu te falar como é que funciona. E, às vezes, cara, eu acho que, assim, existe uma... tem um lance que é o seguinte, né? Sempre quando nasce uma nova tecnologia, gera também um gap, que eu chamo de gap educacional. Então, tem uma nova tecnologia, ou tem uma nova técnica, tem uma nova estratégia, tem alguma coisa nova, imediatamente aquilo nasceu, existe um gap, que é o quê? O teu gap educacional, você não sabe aquilo. Sim. Quando nasce esse gap educacional, cara, você tem que aprender. Você tem que aprender. Tipo, não tem o que fazer, você tem que aprender. Tipo assim, mudou. Porque é um outro platô. É um outro platô. É um outro platô. O algoritmo do Facebook mudou e aí, você vai fazer o quê? Vai bater a cabeça na parede ou vai aprender como é que ele funciona? Exato! Eu lembro até hoje da primeira vez que eu perdi minha conta de anúncios, cara. Primeira vez que eu perdi minha conta de anúncios. Cara, eu fiquei um mês falando sobre aquilo. Não, mas a minha conta de anúncio, porque eu perdi minha conta de anúncio, porque o anúncio estava certo, porque... aquilo me consumiu de um jeito. E hoje, é uma por semana que vai pulsar. Entendeu? Então, assim, você já entendeu que o cara vai fazer e não importa. E não sei qual que é a regra, você não tem clareza da regra. A regra dela, não sei. E aí você vai fazer. É legal você tocar nisso, cara, porque, assim, as pessoas veem um bicho de 7 cabeças, né, cara? E você é um cara que faz milhões de lançamentos aí. E isso acontece, né, cara? Todo mundo já teve a sua conta bloqueada, todo mundo já teve o seu cartão de crédito que não aprovou porque o Facebook não sei o quê. Sempre tem uma história, as regras são obscuras de fato, né? Não é um negócio 100% transparente. Meio que eles fazem o que eles querem, o que traz a gente para um outro ponto, né, Clô, acho que é importante as pessoas entenderem, que o teu seguidor, na verdade, nas plataformas, ele não é teu, né? Ele é da plataforma. Que a hora que ela quiser não distribuir absolutamente nada do seu conteúdo para os seus supostos seguidores, ela vai fazer, você não tem controle nenhum sobre isso, né? Então, o que você está fazendo para ter a sua própria base de pessoas que querem interagir com você, né? Como é que você pode não ficar tão refém desses grandes players aí, né? Uma das coisas, eu vou fazer algumas analogias, tá? Quando chega a pandemia, onde você vai buscar recurso? Vai buscar recurso nos recursos que você tem alocados, que você tem guardados. Quem não tem a reserva de emergência durante a pandemia, ficou desesperado. Não tinha reserva de emergência,
não tinha para onde correr. Quando tem uma seca, quem que fica desesperado? Quem não tem água. E quem tem como é o nome daquele negócio cheio d'água? Um tanque, um poço. Porra. Quem tem um poço fica desesperado? Não. Então, o que você tem que fazer com redes sociais? O que você tem que fazer com anúncios? O que você tem que fazer com toda a parafernália digital? Construir um poço e deixar água e fazer reserva. Como que é o nome disso? Construir uma base de contatos. Construir uma lista de contatos, construir uma audiência. Mas, sobretudo, contatos. Onde contatos, Croco? E-mail, seguidores, números de WhatsApp, pixel de conversão de Facebook. Ou seja, você constrói você se blinda. Então, por exemplo, hoje eu quero fazer um lançamento. Então, a gente está com um lançamento ativo nesse exato momento. Não sei quando que você está vendo essa live ou não. Cara, os leads... Ele vai ver hoje, pode até já dar o canal do Lead 3x aí, que vale muito a pena. Acho que todo mundo tem muita dúvida de onde buscar, né, cara, esse conhecimento do marketing digital. Que, como a gente estava falando aqui, dá trabalho, tem um monte de frente. E você precisa se organizar. E eu acho que o teu curso é o que melhor organiza a vida de um gestor de academia, né? O cara vai entender o que ele tem que fazer. Então, se você puder deixar aí o caminho, a live está subindo hoje à noite, o pessoal vai ver isso aí e vai dar tempo ainda. Legal. academiacheioanotodo.com.br. As matrículas elas estão abertas para essa turma. É uma turma que a gente está chamando de pandemia, porque vai ter uma série de ações mais de curto prazo, né? Eu acho que ação de curto prazo é uma coisa importante. Então, a gente organizou algumas estratégias de tiro curto, para ser imediato. Inclusive, essa questão de anúncio, eles recebem um treinamento só de anúncios de Facebook e Instagram. Um treinamento de 3 horas que senta, aprende e faz. Tipo, é fazer agora, à noite você está fazendo anúncio, ponto. Legal. Muito do zero até o anúncio. Mas, enfim, para que é esse anúncio? Para você vender? Não. Para você encher o seu balde. Porque é do balde que você tira quem você vai vender. As pessoas têm essa ideia de que elas vão vender, elas querem fazer o post para vender, né? Então, quer dizer, por isso que eles acabam caindo naquela velha armadilha do preço, né? Que eu tenho que fazer um negócio muito chamativo e dar um super desconto para ficar muito atrativo para o cara que vai ver esse post. E o caminho não é esse, né? O caminho é você fazer o post para gerar relevância, para trazer o cara para a tua base, para você continuar construindo com ele ali, né? É o tal da arquitetura da persuasão, né? Como é que eu vou conquistando esse cara até ele ser meu cliente, né? Perfeito isso. Justamente aí que entra essa questão. Do que acontece? É uma questão de relacionamento, de construção de relacionamento. O que é esse relacionamento, Croco, que todo mundo fala, ou que eu ouço tanto na internet, relacionamento? Relacionamento tem a ver com a quantidade de vezes que você fala com uma pessoa. Por exemplo, é semanal, back-to-back aqui, Fabião? Semanal. Ou seja, semanalmente, pelo menos uma vez por semana, você tem aqui um contato de relacionamento com o Fábio. Isso é o contato. No momento em que mas você, por que você tem isso aqui? Porque você mandou no canal Telegram. Ou seja, você, para citar no canal Telegram, você entrou na base de e-mail dele e agora você está no canal Telegram. Então, você tem pelo menos 2 canais de comunicação. Isso é o balde. Isso é o poço. Mas o que eu vou fazer com isso daqui? Eu tenho que deixar o tempo todo aquilo límpido. Como que eu refresco isso? Trazendo mais conteúdo. Que tipo de conteúdo? Qualquer um? Não. Conteúdo bom, conteúdo porrada. Esse conteúdo aqui é um bom conteúdo. É um bom conteúdo. É alguém falando a verdade com você, de quem já gastou mais de R$500 mil em anúncios, falando para você, velho, você tem que fazer anúncio, não é para vender, você tem que fazer anúncio para gerar uma base. Essa base que você gera é onde que você vende. Sacou? Então, assim, estou te falando isso por experiência própria. E mas como que você tem certeza disso? Porque eu já fiz o contrário. Eu já tentei fazer o tiro direto. Mas eu já fiz o contrário. O gol do meio campo, né? O problema é que, assim, beleza, terminou o lançamento e tal. O que eu faço agora? Se eu não captei nada para mim, se eu não construí nada? Cara, é aquela pessoa que recebe uma grana e ela sai gastando com coisas que ela não vai conseguir manter. É diferente daquele cara que gasta com lazer,
né? Ele ganhou uma grana e, sei lá, compra uma lancha e gasta tudo com combustível. Versus aquele que compra uma lancha e gasta para alugar a lancha para outras pessoas para ele transformar aquilo num ativo. Então, a sua base de contatos, presta atenção, você tem uma coisa que eu quero que você tenha muita clareza. Se tem uma coisa para você guardar, é isso. A sua base de contatos são seus ativos. Ativos é aquilo que você transforma em dinheiro. Sua base de contatos são seus ativos. Ativos é aquilo que transforma em dinheiro. Então, se você tem uma base de ex-clientes, por exemplo, você tem uma base, você está sentado lá em 200, 300, 500, 600 mil pessoas que já foram seus clientes. Então, você tem alguns tipos de estratégias de recuperação de clientes que não é simplesmente toma aqui uma promoção. Não, você combina uma campanha onde você tem um tipo de produto, um tipo de diferenciação de preço, combinado com anúncios, combinado com conteúdo, combinado com e-mail, combinado com ligação, combinado com vídeo, combinado com live, combinado com a porra toda, para no final das contas você impactar aquele cliente de diversas formas e falar o seguinte, ó, você não é esse cliente, volta. E aí você... E por quê? Porque ele é seu ativo. E se ele não tivesse na sua base? Aí você não tem um ativo. O que eu acho que as pessoas às vezes se perdem um pouco, né? Assim, tá, mas onde que eu coloco a minha base? Como que eu capto o e-mail desse cara? Como que... Assim, eu vejo uma crueza no conhecimento, né? Assim, uma falta absoluta de conhecimento das ferramentas. O que você diria que assim é uma estrutura mínima, básica, para você conseguir criar esse ativo, né? Criar esse poço? Cara, primeira coisa, vamos lá. Algumas ações rápidas e práticas. Pega o seu Instagram, vai na bio, que é lá no seu perfil, onde tem a fotinho, vê como é que está ali. Se aquilo que está escrito ali, ele representa você. Segundo ponto, ali também, você tem um campo que você pode, na edição, colocar um link. Coloca algum link que direciona para alguma forma de você captar esse contato. Como, por exemplo, no seu próprio WhatsApp. Beleza. WhatsApp, estou fazendo o caminho. WhatsApp seja um WhatsApp Business. Quando a pessoa te manda mensagem, cria uma mensagem imediata, falando para ela, dando as boas-vindas, agradecendo o contato dela. Fala assim, esses daqui são os serviços que nós oferecemos. Me fala qual que é a sua dúvida para eu conseguir te ajudar ainda melhor. Então, você já mandou um outro contato com as pessoas. Pessoa entrou em contato, cara, não vai ter 1000 pessoas entrando em contato com você. Vai ter uma, agora, né? 2. Cara, mas responde agora de que forma? Deixa eu pegar aqui um contato que chegou aqui em mim. Por exemplo, chegou um contato, vocês ouviram aqui o barulhinho. Eu pego, sei lá onde está o celular, está aqui no computador. Você responde, cara, em vídeo. Responde em vídeo. Ainda mais a tua turma, que é a turma de luta, cara. Responde em vídeo, do tatame. Cara, acabei, tô dando um rola aqui, eu já te expondo com mais calma, mas enquanto isso, por favor, me fala o que você está buscando, como é que eu te ajudo, que nível que você seja luta, não luta, conversa comigo. Olha o ativo que você está construindo. Beleza, isso aí. Ok, até um determinado nível dá para salvar dessa forma. Segundo ponto, você precisa de uma estrutura de marketing digital. Quando a gente fala de estrutura, eu estou falando sobre você ter uma página que identifica você, você ter um site que identifica você. Eu vou lá no Google, procuro jiu-jitsu, determinada região, eu preciso ver você, clicar e cair numa página que representa você, num site que representa você. Você fala assim, mas o site, não sei o quê. Cara, um negócio sem um site é um lutador sem kimono. Não, o site é a hub, né? Entendeu? Para onde tudo tem que convergir, na verdade, né? Você não tem isso, cara. Você não tem isso. Não dá para conversar com você. As pessoas, você está muito ligado no cliente que você já tem, não no cliente que você não tem. O cara que vai no seu site, ele vai lá, vai ter 1, 2, 3 visitas. Não é um site de alto tráfego, mas ele está entrando lá para saber se, cara, é verdade o que você está falando, é real o que você está dizendo, e assim vai. Então, faz parte do negócio, faz parte do jogo. Como é que você recomenda que as pessoas criem as páginas de captação? Qual seria o caminho mais fácil
para construir Cara, landing page, a gente tem ferramenta que... diversas formas de você fazer isso. Nós temos uma ferramenta, você pode procurar depois, plataforma Join Digital. A gente tem ferramenta que faz isso, Join Digital. Depois você manda uma mensagem para mim no Instagram, @juniorcroco, que a gente pode conversar mais. Mas você precisa de uma página que faça a captação desse dado, né? Essa landing page, que é o termo utilizado, o termo técnico que a gente utiliza, que nada mais é do que uma página onde tem um formulário de contato. E isso está conectado num disparador de e-mails automático, né? E a pessoa continua recebendo contato até o momento que ela se interessa em trabalhar mais com você. Óbvio que isso aqui é um mecanismo, né? O que a gente chama de mecanismo de marketing digital, que vai do desconhecido ao cliente. E aí, nesse meio do caminho, você tem uma série de ações. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho um livro chamado O Mecanismo. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Mecanismo Fitness Digital, que eu falo justamente sobre isso, que é esse caminho que a pessoa tem que percorrer, ó. Esse caminho que a pessoa tem que percorrer. Cadê? Deixa eu ver aquele funilzão, né? O funilzão que a pessoa vai percorrer. Não dá para ver muito aqui. Depois ele tem um arquivo. Eu vou deixar para você, Fabião, faz o seguinte. Isso aqui, ele tem a versão digital dela é combinada isso daqui, mais um audiobook eu explicando cada uma das etapas. Legal. Eu vou mandar para você, assim que você publicar aqui, eu vou colocar um cupom, Gurgel, e você pode soltar lá no teu grupo de Telegram para dar de presente para o pessoal. Isso custa R$ 97,00 e você dá de presente para eles só por vocês serem seguidores do mestre aí, que é mais do que... Que moleza, hein? Pô, fora toda a aula, vocês ainda ganharam... Pô, vocês são demais, esses meus seguidores aqui. Mas esse aqui é vendido, tá? Eu vou deixar 48 horas só, beleza? Pô, show de bola. Quem viu... Aí quem aproveitar, aproveitou. É isso aí. Você pega e fica com acesso para sempre. Aí. Sensacional, muito bom, muito bom. Então eu te mando lá com cupom R$0. Boa. E aí já era. Ô, Croco, deixa eu te perguntar um negócio que é uma curiosidade minha mesmo, que essa vantagem do back-to-back aqui é que eu trago só os meus amigos aqui, né? Então, eu faço as perguntas que eu tenho curiosidade, muito mais do que uma entrevista formal, né? Acaba virando esse papo de amigo mesmo. E uma coisa que eu nunca te perguntei é assim, como é que você caiu nesse mundo, né, do digital? Você estava no mundo de academia, sim, mas como é que o digital virou o teu lance, né? Bom, vamos lá. Onde tudo começou? Quando foi, cara, 2011, acho que foi 2011, eu trabalhava na Tribes, na época era a Les Mills e Body Systems que tinha. A W12 tinha acabado de chegar lá e tal. E um dos negócios que tinham lá era o portal da educação física, e eu fui assumir o portal da educação física e caiu no meu colo um site lá com 500 mil acessos por mês. 80 mil acessos por mês. E aí eu falei assim, não entendia nada digital nesse momento, zero. Não entendia nada. Eu era de marketing, de ficar dando palpite em arte. E aí eu falei assim, eu preciso fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso de SEO, com o Ricota. E aí, cara, Guaraná com rolha, né? 1900 Guaraná com rolha. Eu sei que eu fiz o curso, eu explodi minha cabeça, e assim, era um marketing digital raiz, né? Raiz, né? Voltei para casa, comecei a mexer nas descrições, comecei a mexer em tudo a estrutura do site. Eu falei assim, eu preciso de conteúdo. O que eu vou fazer para ter conteúdo? O que eu vou fazer para ter conteúdo? E naquela época era muito comum você ter colunistas. Os professores mandavam artigos. Eu falei assim, quer saber? Faz um encontro, pega todos os profissionais do mercado, eu vou fazer uma reunião e ensinar SEO para eles. Aí ensinei SEO para todo mundo. Então, o que eles faziam? Eles subiam os próprios artigos já ancorados com SEO. Resumo, 3 meses, de 80 mil para 500 mil visitas por mês. Nossa, que assim, ali, assim, caraca, muito bom. E aí eu migrei das posições, tal, não sei o quê, fui lá para a W12 para trabalhar em marketing digital. Não tinha nada, nunca tinha gerado um lead. Então, eu fiquei responsável por implementar na W12 o processo de marketing digital sem saber o que era. Então, era uma época que eu fazia entrevista com designer e programador para construir landing page. Né? Então, e aí, E que eu imagino devia ser um negócio totalmente manual, né? Não devia ter template de nada, não tinha nada. Não, o cara não entendia o que eu falava. Eu desenhava, ele não entendia o que eu falava. Enfim, e aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente, naquela fase que eu contratou a RD Station, que era número 50, o número de clientes, ou seja, bem no comecinho,
E aí começamos a trabalhar com RD, naquela fase de uma landing page, 5 e-mail, tentando fazer o funilzinho e tal, não sei o quê. Cara, se estendeu isso durante muito tempo. Só que aí, nessa fase, o que eu fazia? Cara, eu criava a página, eu escrevia um e-mail, eu mandava um e-mail, controlava a métrica e tal, até o momento que eu falei assim, cara, não dá resultado esse negócio. É muito lento. É muito lento, é muito lento. E aí eu comecei a estudar copyright. E aí eu comecei a aprender como é que escreve, e aí eu comecei a testar uma série de técnicas de escrita diferente em cada e-mail. Aí eu escrevia propositadamente um e-mail normal e um outro aplicando copy. Cara, abertura e cliques completamente diferentes, assim, eu estou entendendo disso aqui. Uhum. Só que eu comecei a ficar muito bom naquela fase, que era todo mundo zero, e eu comecei a ter problemas com os clientes, com os gestores que eu conversava, que eu falava, como assim você não tem uma página? Como assim você não tem um e-mail? E eu comecei a ficar irritado com isso, assim, cara, não tem ninguém que faça isso, ninguém sabe ensinar os caras, eu sei. Então, eu vou criar um treinamento que ensina os caras a fazer, porque se eles não souberem fazer, eu não vou conseguir atender mais esses caras. E foi aí que nasceu o Leads 3x. E aí, quando nasceu ali, eu falei assim, caraca, tem um mar de oportunidades, porque os caras vão precisar muito e não tem nada. Isso tem lá, sei lá, 5 anos. E de lá para cá, eu defendo sempre a mesma tese. A minha tese era a academia Studiebox, eles vão ter como principal fonte de aquisição de clientes a internet. E todo mundo fala, não, aqui é só passando em frente, só passando em frente, só passando em frente. E agora, por onde vêm os clientes? Pela internet. Não, assim, a minha academia, o meu processo foi um pouco depois dessa sua fase, né? Tanto que é que eu já te peguei aí liderando esse movimento. Mas a minha academia não tem nem letreiro. É super discretinho ali, olhando jiu-jitsu, porque ninguém vem porque passa na porta. Isso aí já acabou há muito tempo, né? Então, assim, se você não conquistar as pessoas na internet... E eu só queria voltar num ponto que você falou lá atrás, que é a questão da concorrência, né? Isso é muito comum no jiu-jitsu, do professor que tem a academia ficar com medo da concorrência dele, né? Como se a gente tivesse que disputar os pouquíssimos praticantes de jiu-jitsu que existem, né? Ao invés de trabalhar para a massa que existe fora do jiu-jitsu. Quer dizer, a gente tem tanto a entregar para a sociedade como um todo, os benefícios da arte marcial, os benefícios do jiu-jitsu, para tantas pessoas diferentes, para a criança, para a mulher, para o cara que já está 30 a mais, que sempre quis fazer uma arte marcial. E o jiu-jitsu é a única arte marcial que você pode fazer com realidade, com mais de 30, 40 anos, né, sem se machucar e tal. Então, tem tanta gente que a gente pode atingir que está fora do jiu-jitsu. Por que eu vou me preocupar com o cara que está na outra esquina ali, fazendo um bom trabalho também? Eu me preocupo com o cara que faz um mau trabalho. Porque esse cara, aí ele joga contra, né? O cara que mostra a imagem do jiu-jitsu de uma maneira deturpada. Esse cara me preocupa. Agora, uma boa concorrência, é super saudável. Um exemplo disso, e aí já juntando com outro assunto do copywriter, a gente tem no back-to-back aqui o Beto Altenhofen, que é um dos maiores copywriters do Brasil, da Empíricos, e que é nosso aluno na academia e que montou uma academia. Aí, exatamente. Aqui no bastidor, aqui. O Cop Camp, que a gente foi, inclusive, junto, a gente se encontrou até no evento. Então, assim, ele montou uma academia como investidor a uma quadra da minha, entendeu? E, assim, zero problema. Quer dizer, uma vez que a concorrência é saudável e faz para o bem do jiu-jitsu, é bom para todo mundo. Quanto mais gente praticando de jiu-jitsu, melhor para mim, né? Então, essa questão de concorrência, cara, ela assim, as pessoas têm que olhar de uma forma completamente diferente, né? Assim, estamos todos do mesmo lado, né? Somos todos os praticantes de jiu-jitsu tentando conquistar a sociedade, tentando conquistar novos adeptos. Como é que a gente se ajuda para fazer isso, né? Não é eu contra você. Isso aqui a gente vai na competição, pô, a gente disputa lá, né? Mas a gente tem que trazer uma mensagem para as pessoas que não praticam jiu-jitsu e que mensagem é essa? Como é que a gente atinge? E aí entra toda essa estratégia que você está falando
da captação via internet e do compartilhamento de coisas de real valor, né? Que valores que eu estou entregando aqui que vão ser interessantes para as pessoas virem até minha academia? Não, isso daí, cara, o raciocínio também tem que ser da seguinte forma, como eu enxergo, tá? O cara que está no zero, imagina o cara do zero ao faixa preta. Quanto tempo ele vai ficar ao teu lado? Também tem essa. É um cliente que você tem um potencial de crescimento, ganho, mudança, cara, gigantesco. Então, assim, eu gosto muito do que você está criando, eu acho que você está fazendo uma diferença muito grande aí nessa construção dessa comunidade toda. Eu acho que construir esse modelo mental, né, nos praticantes, nos lutadores, até mesmo deve ter muita gente, inclusive, que te segue só pelo fato de ser você. Eu acho que isso aí é uma vantagem muito grande. Então, acho que pessoas assim como você precisam estar sempre fomentando esse olhar. Né? A gente, normalmente, escuta muito o que os nossos ídolos dizem. Por quê? Porque esses caras já passaram por alguma coisa, porque esse cara cuida do que ele vai falar, ele sabe que a palavra dele tem influência. Então, se a gente começa a pregar isso, né, trazer isso como uma verdade, as pessoas começam a tomar também para elas isso. E na próxima oportunidade que ela tiver condições, ela vai repensar e dizer, porra, é mesmo, cara. Pô, tem razão. Vale muito mais a pena a gente olhar para mais amplo, para a gente crescer o bolo, né, do que a gente ficar dividindo sempre o mesmo bolo. Obviamente que para fazer isso, você tem que parar de usar as mesmas ações que você faz hoje. Você tem que buscar novas ações, tem que buscar novas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente faz anúncios, por exemplo, eu pego toda a base de clientes, coloco ele num público no Facebook e falo o seguinte, anuncia para todo mundo, menos para essas pessoas aqui. Ou faz até o lookalike ali, eu quero todas as pessoas parecidas com essas, mas eu não quero essas. Exatamente. O lookalike, ele já faz isso, né? Uhum. Você pega lá, sei lá, 3 mil pessoas, 1.000 pessoas, você colocou e fala o seguinte, o Facebook, faz um liquidificador aqui, ó, e pegou o perfil dessas pessoas no liquidificador. Agora gera 1 milhão parecida com elas. Sim. Beleza? Beleza. Só que não aparece para elas, não. Sim. E ele vai falar com 1 milhão de pessoas que têm hábitos semelhantes. Conforme o tempo vai passando, você vai melhorando cada vez mais isso. No começo, vai ser uma bosta. Vai dar ruim. Entendeu? Vai dar trabalho. Terceiro aviso. Terceiro aviso vai dar muito trabalho. Depois não vai ficando mais fácil, mas vai melhorando. Mas vai melhorando sempre? Não. Vai. E vai ficar mais simples? Mas não aí, vai. Só que quando você tiver bom pra caramba, você eu sei tudo, ele muda. Então, mas sabe o que é legal, Broco? Porque assim, essa é a analogia que a gente pode fazer com a luta sem nenhuma dificuldade. Você pode estar no teu ápice, você pode estar na melhor forma física, você está competindo tudo. É garantia que você vai ganhar? Não. Você vai chegar no campeonato e vai perder. E vai perder na primeira rodada, às vezes. Aí você fala, nossa, como isso? Estava super treinado. E a constância é que vai fazer lá na frente você ter o resultado. Você vai olhar para trás e falar, puta, olha quanta coisa boa aconteceu, embora você tenha para cada coisa boa algumas falhas no caminho, né? Então você tem algumas derrotas antes de ter um sucesso. Tem uma história, eu nem sei se está no back-to-back que eu fiz com ele, eu fiz um back-to-back com o Florian Bartunek, é um cara que, porra, é um mentor que eu tenho aí, que, um cara que me ajuda muito, que me dá muita, assim, me dá muita clareza de pensamento, né? E ele falou assim, cara, ele comentou uma vez que, ele falou, cara, se eu tirasse 10% dos meus bons resultados, eu seria um cara mediano. Né? Assim, o fato de eu ter sido constante fez com que eu tivesse condição de dar essas porradas e ter essas grandes vitórias, que fizeram muita diferença. É que nem um lutador que está ali e fala assim, puta, cara, esse campeonato eu não vou, não. Não, cara, você tem que ir, porque vai que você vai ter que perder em algum momento, que você perca naquele, mas que você não perca no importante. Né? Então, se você não for constante, não estiver fazendo aquilo o tempo inteiro, tentando ser melhor a cada dia, você não vai colher os resultados. Né? Se você escolher só o creme de la creme, só quero ir naquele ali, só quero ir naquela festa, você não vai ter sucesso. Esse daí é o maior dificultador, cara,
E é o maior desafio é a constância. Sim. Eu falo por mim, eu tenho essa dificuldade. Assim, a produção, o back-to-back para mim, que é um compromisso, né, cara, que eu tento fazer, só teve uma. A gente está no 32º episódio, só teve uma semana que eu não gravei. Então, assim, eu tento realmente fazer isso, ter a constância. Mas, pô, me falta, eu tinha que ter a mesma constância no meu blog, eu tinha que ter a mesma constância. Assim, e chega uma hora que realmente tem tanta coisa para fazer que essa é a maior dificuldade, né, cara? É você produzir conteúdo de qualidade e frequentemente, né? Cara, e é muito louco isso, né? Quem não peca nisso, né? Quem não peca nisso? E aquela coisa, né? A diferença entre você fazer o que você quer e fazer o que é preciso. Sim. Cara, a gente fez agora, tá rodando aí a Feras do Fitness, né? Cara, eu fiz nas primeiras 2 semanas 2 lives por dia, semana passada 3 lives por dia. Eu terminava o dia, cara, é muito louco, mas arrebentado, porque eu vou lá, estudo quem que é a pessoa. Você quer saber algumas coisas mais peculiares, obviamente você trabalha com as pessoas que estão mais próximas a você, você conhece já historicamente falando, mas mesmo assim é sempre mais um trabalho, né? Então, cara, tipo assim, foi, sei lá, 14, 28, 30, 40 em pouquíssimas semanas, né? Então, isso mostra a constância. Quando a gente fala assim, vamos fazer desse jeito, e aí às vezes eu falo vamos sem perceber muito o que eu estou falando. E aí é muito louco, porque a gente também normalmente faz isso, né? Não, tudo bem, vamos aí. E às vezes não dá para você cumprir aquilo, mas aí é aquela história de você fazer aquilo que é preciso e não aquilo que você gosta. Ou que gostaria de fazer. Eu lembro de uma época, cara, foi logo que eu comecei a seguir o Érico, já tem alguns anos, e ele entrou num compromisso de fazer um conteúdo por dia, sei lá, durante 365 dias. Cara, uma insanidade. E ele fez os 365 dias de conteúdo que ele se programou para fazer lá. E isso é muito importante, né, cara? Ter essa consistência aí na produção, né? Cara, qual que é os dificultadores disso, né? Acho que se a gente analisar um pouco e inverter o processo, né? Não é de puta, o que eu preciso fazer para conseguir manter constância? É você fazer o inverso. É o que eu preciso tirar da minha frente para conseguir manter constância. O Cristiano Barbosa, um amigão meu, ele fala exatamente isso. Você não faz gestão do tempo, você faz gestão de prioridades. Verdade, Ou seja, o tempo que todo mundo tem são as mesmas 24 horas. E aí cada um vai priorizar aquilo que ele quer dentro daquela 24 horas. Se você colocou aquele negócio na tua agenda, as coisas são construídas ao redor daquilo. E aí tem uma outra verdade que se você não tem a sua agenda definida, você vira a agenda dos outros. Então, quando a gente negocia um horário, cara, quando você passa o horário, a pessoa tem que se ajustar ao seu. Então, isso é muito comum. Que hora que você vê? Vê lá. Cara, não é ver lá. Não. Porque depois você não consegue ter o controle disso tudo. Então, são formas de você gerir. Quando você estabelece esse compromisso de vou fazer semanalmente, vou fazer quinzenalmente, vou fazer XPTO de vezes, ou vou treinar todo dia, vou levantar todo... Cara, você tem que estabelecer na sua agenda e cumprir com aqueles compromissos. E vai ser muito difícil até aquilo se tornar um hábito, e às vezes não se torna um hábito nunca. Às vezes é difícil de qualquer jeito. Por exemplo, para mim é difícil trabalhar mais cedo. É difícil. Eu prefiro render mais à noite do que de manhã. Eu fico mais lento de manhã. Embora seja mais silencioso, mas é um formato do perfil. Então, por exemplo, essa conversa para ser de manhã seria um trauma. Não, eu já sou o contrário, quer dizer, e tem um negócio que é importante, né, cara, assim, as pessoas falam, mas eu tô sem motivação e tal. Cara, motivação, só você pode ter a própria, né? Ninguém pode te motivar. As pessoas te inspiram, você se motiva. E uma vez que você se motivou e decidiu que você vai fazer aquilo, entra a disciplina. Você não vai estar motivado todo dia. Você tem que fazer o que você tem que fazer, não o que você quer fazer, como você acabou de dizer, né? Isso é o que representa ser um cara disciplinado. E ser um cara disciplinado não é uma coisa natural. Isso é uma coisa que você treina, que você... Assim, quem foi atleta, né? Quem
tem uma facilidade, porque isso é uma condição sine qua non. Se você não for disciplinado, cara, esquece, está fora do jogo, né? Então você acostuma a se disciplinar. Mas quem não era disciplinado também pode se disciplinar. É uma questão de treinamento. É uma questão de você falar, cara, essa é a minha prioridade, é isso que eu me comprometi comigo mesmo e eu vou fazer, não importa o que aconteça. Não quero saber, por exemplo, eu treino 6h30 da manhã, é o meu horário de treino. Cara, eu posso ter dormido tarde, eu posso estar cansado, eu posso estar com a menor vontade. Cara, eu acordo e eu treino 6h30 da manhã. Depois eu tenho meu horário de leitura, que é de 8 às 10 da manhã. Cara, pode acontecer o que for. Aquele horário é meu, é sagrado, né? Então eu vou me disciplinando. Se acontecer uma força maior, eu não puder fazer algum dia, cara, tudo bem, mas na média, eu faço isso com muita constância. E o resultado vem daí, né? Então, a disciplina, ela te traz o resultado porque você se torna um cara constante no que você faz. Se você produzir conteúdo todo dia, cara, você vai melhorar o teu conteúdo, né? Você vai aprendendo Sim. a fazer. E aí, consequentemente, o teu resultado vai sendo melhor. Da mesma forma que, sei lá, os desafios comuns que eu ouço, né, do pessoal. Cara, não sei fazer vídeo. Cara, mas quantos vídeos você faz? Não faço nunca. Pô, né? Então não vai melhorar. Nossa, é muito difícil para escrever, mas quantos e-mails você escreve? Ou seja, você começa a perceber, é igual a luta, né? Se você não treina, você não vai ficar bom nunca. Então a questão é a seguinte, o quanto você quer ficar bom naquilo. Então, por exemplo, eu estou jogando tênis. Cara, eu ainda não sou bom, entendeu? Tô ruim de tênis. Eu queria jogar mais vezes. Mas isso é um compromisso que eu assumi comigo e vou, cara. Por quê? Porque me incomoda muito ser ruim naquilo que eu queria ser bom. Entendeu? Porque eu quero... A minha vontade é o seguinte, da mesma forma que eu imagino que vai a bolinha, ela ir. Não, você sabe... Entendeu? É a mesma... Cara, isso é o pior, né? Porque é aquela história de jogo de vista e tal, não sei o quê. Cara... Quer ver pior que isso? Vou te dar um exemplo pior. O exemplo pior é o seguinte. Eu fui acostumado, né, no jiu-jitsu e no nível que eu tinha de conhecimento e de performance, a mandar a mensagem e meu corpo realizar aquilo que eu tinha pensado. E assim foi durante muitos anos. Até uma hora... Até ficar velho, quando ficou velho. Não estou mais a fim de fazer o que você está mandando. Ou pelo menos assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer uma velocidade ridícula. Então você fala, puta, o negócio... Aí você vai tendo que adaptar. Essa frase me representa. Então, eu vou fazer... Croco, calma. Eu vou fazer, cérebro, eu vou fazer, mas eu vou fazer no meu tempo. Exatamente. Só que no teu tempo não funciona. Aí o que acontece? Aí a tua cabeça começa a tentar achar outros caminhos, outros atalhos. Exato. Uma negociação, né, com o teu corpo. Fala, cara, então peraí, me ajuda aqui também. Vou tentar criar um caminho mais fácil para você. E isso, na verdade, é a derrocada do seu nível técnico, entendeu? Que você vai ter que conviver, não tem jeito, você vai ter que aceitar. Vai ser uma imposição que não dá para você ganhar, entendeu? Vocês entenderam que tudo isso que ele falou foi o seguinte, ó, você baixou de nível. É isso aí. Você tem que aceitar. Voltou para a faixa branca. Você tem que aceitar, porque tudo que está representado... E sabe o que é legal? Fazer o seguinte link aqui, que é uma coisa que eu tenho falado bastante para os profissionais de jiu-jitsu, principalmente, mas de arte marcial em geral. O profissional de jiu-jitsu, ele é o profissional técnico, né? É o cara eu falo bastante aqui do livro do Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que ele coloca muito bem isso. Assim, o profissional técnico, o cara que sabe jiu-jitsu, primeiro, não quer dizer que ele seja um bom professor, mas digamos que ele seja. Isso não quer dizer que ele seja um bom gestor. E essas coisas são muito difíceis de serem combinadas, embora elas precisem ser, se você quiser fazer as transições que são necessárias para que você permaneça no jogo, né? Se eu tivesse que hoje, com 50 anos, ser o Fábio que eu era com 25, 26, 27, 28,
seria impossível, né? Eu tive que aprender novos skills para que eu pudesse permanecer no jogo, em outra posição, mas agora tentando fazer com a mesma excelência que eu sempre fiz tudo na minha vida, mas agora numa outra posição, né? Então, se a gente não estuda para fazer a transição, o que acontece é que a gente é tirado do jogo, entendeu? E isso é uma coisa que o profissional de arte marcial precisa entender. Então, o papo que a gente está batendo aqui sobre marketing digital, cara, talvez possa ser um grande caminho, porque olha quantas pessoas entendem de marketing digital no meio da arte marcial. Você tem contato com vários aí. Quantas pessoas? Você conta na mão, sei lá, na mão. Olha a oportunidade. Porque, cara, quando a gente fala de competências, né, novas skills, você começa a entender que para você ir para um outro platô, para um outro nível, você precisa delas, né? E marketing digital é uma delas e ponto, não se fala mais disso. A questão é que quando que você percebe que as pessoas não têm essa competência, essa skill? Quando elas mantêm o mesmo nível. Vamos de novo fazer uma analogia à faixa. Eu não sei qual que é o critério para eu sair de uma faixa branca para ir para uma amarela, para uma azul, para uma marrom, eu não sei. Mas existem algumas coisas que eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir aquela competência, eu não mudo de nível. Mesma coisa. Você está patinando? Tá platô? Tá tipo, vai, não vai? Tá com dificuldade? Puta, entra um cliente, sai dois, entra dois, sai três, entrou três, voltou só um, e assim vai. Cara, se você tá nisso aí é porque tá te faltando esse próximo patamar, esse próximo nível, né? E o próximo nível é muito louco. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem aquilo com o que você não faz. E normalmente o que a gente faz é uma coisa que a gente gosta. E o que a gente precisa para ir para outro nível é aquilo que a gente precisa. Então, tudo que você precisa fazer diferente, que é um novo desenvolvimento, cara, é isso. Eu tenho visto isso nesse exato momento. A gente está vivendo nessa fase, que eu estou conversando com muito gestor, que eles são, eu não diria analfabetos digitais, tá, Fábio? Eu achei um outro termo, que é um cara que ele é sedentário digital. O sedentário digital, ele é aquele cara que ele sabe que ele precisa... Vou adotar essa para xingar uma meia dúzia aí. Ele sabe que ele precisa, ele entende que é importante, ele já viu, ele sabe o que é, mas ele mesmo não precisa e não faz. Esse é o sedentário digital, que é o mesmo sedentário que vai lá na academia e fala, pô, eu preciso, mas eu não faço a minha matrícula. Então, a pergunta é justamente essa. Você é um sedentário digital ou você é um sedentário em qual área? Você é um sedentário de gestão? Você é um sedentário de finanças? Você é um sedentário em qual área? Qual que é aquilo que você tem que desenvolver? Uma coisa é você diminuir o seu nível, né? Você tinha lá uma performance, alta performance, você diminuiu o nível. Então, você tem um histórico daquilo ali. Mas quando a gente fala que você sabe, mas não desenvolve, aí é o sedentário. Existe uma coisa que eu acho que é muito comum, de novo, no mercado do jiu-jitsu, que é o professor que ele tem um estilo de lutar, que foi desse jeito que ele aprendeu. Então, ele tem posições que ele prefere, né, técnicas que ele dá preferência, e ele ensina o aluno exatamente aquilo que ele gosta de fazer, porque é mais confortável para ele ensinar dentro daquele ambiente que ele domina. É lógico, é mais gostoso. Né? É gostoso, ele sabe todas as respostas, porque ele já passou por aquilo tantas vezes. Mas a pergunta que é importante se fazer é: seria isso que o seu aluno deveria estar aprendendo agora? Isso faz sentido para o teu aluno? Na maioria das vezes, a resposta é não. Porque o seu aluno, primeiro, ele tem objetivos totalmente diferentes dos seus, ele tem biotipo diferente do seu, ele tem um nível de conhecimento e de compreensão da luta muito diferente do seu. Então, a aula que é boa para você, geralmente é péssima para esse seu aluno. E você insiste em fazer isso porque isso é o confortável, né? É o professor sedentário, né? Usando a tua... É o professor sedentário. Gostou, né? É o cara que não quer se desenvolver em outros aspectos para poder entregar um jiu-jitsu para muito mais gente, né? Ele não quer se desenvolver em áreas que ele não tem o conhecimento por uma simples insegurança e porque, de novo, vai dar trabalho, vou perder muito tempo. E aí você vai ficando cada vez mais um
um profissional mediano, né? E o mediano é o medíocre. E você Cara, não consegue ter destaque por isso. a questão do mediano e desse ponto de não aplicar aquilo que o cliente precisa é muitas vezes entender o seguinte, aquela história entre você ter o plano e o terreno, né? Planejamento e território. Então, às vezes, eu tenho um planejamento para essa aula, para esse treino, e quando eu chego lá, não é isso que o cara precisa, e eu não tenho a maturidade, o jogo de cintura de fazer esse ajuste. Cara, isso acontece em todo tipo de situação. Então, por exemplo, vira e mexe, eu sou convidado para algum evento. Muitas vezes, evento que eu não conheço, evento aleatório, sei lá, o Sebrae vai fazer uma coisa, uma empresa vai fazer outra coisa, e eles convidam para falar sobre o tema de marketing digital, vendas online, tecnologia e tal, e eu vou. E eu vou, cara, com a cabeça imaginando que aqueles caras são... Que eu pergunto, aqui é o que é o público? Aí eles falam público, beleza. Então eu vou organizado para aquilo. Quando você chega lá, você faz 2 ou 3 perguntas, você entendeu que aquilo que você tinha organizado é o seguinte, é um seminário para faixa branca e te contrataram para falar para faixa preta. Sim. E aí você faz o quê? Cara, imediatamente você tem que obedecer o território e não o plano. E ter esse jogo de cintura é o que vai prevalecer como a pessoa fala assim, cara, ele falou exatamente aquilo que eu precisava. E não, tipo, ele fez uma forma que eu não consegui, eu fiquei perdido. Então, eu costumo fazer uma analogia, cara, na questão do jiu-jitsu. Por isso a importância de você ter um método definido, né? Uma metodologia de aula que contemple diferentes níveis. Eu não tenho como dar uma aula boa se você tivesse uma audiência que fosse 20% faixa branca, 20% faixa preta, 30% ultra expert, sabe, do mesmo nível que você. Seria impossível você dar uma boa palestra para todo mundo. Sim. É o mesmo caso no jiu-jitsu. O que a gente, durante muitos anos, teve dificuldade é porque não existia um método de aulas coletivas. Então, a gente dependia da sensibilidade do professor de chegar naquela turma e falar, opa, deixa eu nivelar por baixo, senão as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Né? Mas você não pode fazer isso todo dia, porque você para e aí, de repente, o cara que já é avançado, imagina que tem um faixa preta na tua audiência lá e você vai falar só coisa de faixa branca, esse cara fala, puta, que palestra fraca, vou embora porque eu já sei tudo. Né? Então, não tem como você atender todo mundo no mesmo grupo. Você precisa da divisão de níveis, você precisa entregar um jiu-jitsu tailor-made, né? Assim, cara, isso é para você. Você está começando, essa aula é exclusiva para você. Para quem nunca treinou jiu-jitsu, para quem nunca viu. Ah, você já treinou, você já tem experiência, então tua aula é essa aqui. Ah, você já treinou e está fora de forma, então tua aula é essa aqui. Ah, você é um competidor, tua aula é cada um no seu quadrado. Porque aí você consegue falar, dar mensagens diferentes e os seus alunos são capazes de entender. Né? Porque senão é como se a gente entrasse numa aula de física nuclear, o cara escrevendo aquelas milhares de fórmulas no quadro negro e você lá olhando e fala, puta, não entendi nada. No dia seguinte eu vou lá porque eu sou um cara determinado. Aí eu vou lá e o cara, puta, não entendi nada de novo. Aí no terceiro chega uma hora que eu falo, cara, desculpa, isso não é para mim. Tem uma coisa, Fabião, que eu sempre, em todo tipo de situação que eu vou entrar, né, acho que trazendo um pouco de o que eu faço numa situação dessa, eu sempre, quando eu chego em algum lugar, eu falo assim, meu, qual que é o que você espera que as pessoas sintam ao final? Que nem amanhã eu tenho uma palestra no evento do Padilha. Na hora que ele me chamou, eu tava assim, beleza, legal, não sei o quê, papapá, beleza. Só que ele está montando lá na cabeça dele uma lógica do evento. Ele tem lá a lógica a lógica, né? Qual é o tema, né? Qual é o tema que ele vai falar, né? E aí ele falou assim, meu, eu não formatei desse jeito ainda. Então a gente fez uma reunião, eu ajudei ele a formatar toda a grade e aí ele foi distribuindo depois, chamando o palestrante aqui, outro ali, beleza. Aí vai assim, meu, ao final da palestra, o que você quer que as pessoas sintam? Como que você quer que elas saiam? Então, essa expectativa teia a tua entrega. Então, a mesma coisa que quando você vai pensar em você conseguir ter o cara tendo resultado, você tem que entrar na aula dessa forma. O que eu espero que esse cara saia hoje na aula? Como que eu espero que ele saia?
Então, só de você se fazer essa pergunta, o tempo todo, durante o teu treino, você vai revisitando, né? Você vai revisitando aquilo lá que você pensou e vai fazendo ajuste. Não, total. É que quando a gente fala de uma questão técnica, né, de aula de jiu-jitsu, você precisa explicar, se você tiver uma aula misturada, isso acontece em seminários, por exemplo, você vai dar um seminário, tem uma turma lá que você não sabe quem é. E aí você vai ver, quando você começa a ver as pessoas se movimentando, o bom professor já identifica mais ou menos aonde o nível da Na turma hora. está, e aí a medida dele é assim, é aquilo ali, né? Ele tem que explicar a técnica para quem entende menos. Ele não pode querer cortar o caminho, né? Porque aí você está esperando uma compreensão de uma pessoa que não tem o menor preparo para tê-la, né? Cara, eu queria entender o porquê que eles continuam, né? Normalmente as pessoas elas continuam fazendo isso. Tem alguns questionamentos que eu acho que vale a pena a gente refletir. Ponto 1. Quero me sentir sempre por cima. Quero mostrar quem manda. Quero mostrar que eu sou conhecedor. Quero mostrar que eu sou o melhor. Ou não tenho habilidade mesmo para te ensinar. Ou eu não tenho recurso, eu não tenho método. Ou eu não foi assim que eu aprendi. Então, independente de um de outro, eu acho que assim, tudo que a gente vai ensinar alguém, ele se baliza através de método. Método é uma coisa que você consegue organizar e replicar, independente da pessoa, de quem é que está aplicando aquilo. Ele entende método, ele entende metodologia, ele entende o que tem que fazer em cada uma das etapas e pronto. Então, quem não adota ainda nenhum tipo de método, é assim, qual que é o meu método de treinar os caras? Bom, esse aqui, então, vamos lá, o vento está apontando para lá, meu método vai ser esse. Então, a gente tem que entender qual que é o método, né, utilizado. Então, é importante você ter isso daí no radar, é importante você ter esse preparo, porque só assim você consegue evitar esse tipo de situação. Né? Até mesmo, quando você fala, o cara que chega lá, ele identifica quem tem menos movimentação e tal, é para ele que ele tem que instruir, cara, isso faz parte do método, isso faz parte de método. Tipo, porra, você precisa identificar qual que é você precisa identificar qual que é a linha de atendimento, quem que é prioridade. Sei lá, você está lá no tatame, você tem 5 caras rolando. Aí você vai bater o olho e quem que você vai... Você tem que priorizar. Quem que você prioriza? Você vai ter lá 1, 2, o 3, o 4, o 5. Puta, o 4 e o 5 rolam melhor. O 2 e o 3 são ruins e o 1... Cara, o 1 é o cara que está no meio do caminho. Com quem que você fala primeiro? Com quem que você fala depois? Que tipo de coisa você aborda um ou outro? Isso daí também tem que fazer parte da lógica do trabalho. Não, muito bem colocado, cara. Você tocou num ponto que assim, como eu aprendi, né? Eu acho que esse talvez seja a chave do problema, porque você tende a replicar aquilo que você aprendeu. Quer dizer, você aprendeu o jiu-jitsu de um jeito e eu vou ensinar, é natural que eu faça com os meus alunos o que o meu professor fez comigo. Exatamente. A pergunta é, quando você aprendeu desse jeito, você gostou? Não. Você quer devolver aquilo? Não, eu vou devolver aquilo que eu sofri, eu vou passar adiante, isso aqui é uma tradição. É bem isso aí, cara, é impressionante. Você está falando exatamente as palavras que eles usam, né? Assim, não, isso é a tradição, isso é o old school, isso é não sei o quê. E não é, isso é simplesmente um método antigo, arcaico. Que já se provou menos eficiente. As coisas evoluíram. Né? E eu vou te dizer outra coisa, Fabião, eu vou te dizer um lance, cara. É assim, eu posso falar porque eu não sou do Gil, eu não sou de lutas. Então, eu posso falar como usuário e consumidor. Eu posso falar. Então, assim, é muito tradicional esse olhar de não, o mestre tem razão, a tua cabeça funciona assim. A do cliente, não. Sim. A do cliente, não. A do cliente vai ser, você vai ficar me esculachando? Você vai pro inferno, cara. Exatamente. Eu vou pro outro que tem um método, que sabe que vai me respeitar nas minhas etapas. O professor tende a olhar, quando ele vai fazer qualquer tipo de mudança, ele tende a olhar, foi uma coisa que você já falou aqui também durante esse papo, para dentro, né? Para os clientes que ele já tem. E ele não olha
para fora, para os potenciais clientes que ele poderia ter se ele tivesse uma atitude diferente. Então, quando eu abro uma grade de horário e eu tenho lá, cara, sei lá, uma dezena de produtos diferentes, eu estou falando com muito mais gente. Agora, se eu me restringo àqueles alunos que já treinam dentro daquele esquema, que já estão acostumados, que já se sentem confortáveis, que não querem mudança nenhuma, e o cara quer ficar ali naquilo que para ele já é confortável. Só que ele não consegue ter o olhar que aquilo é insanamente difícil para o cara que está fora. É como se o cara estivesse mergulhando num tanque de tubarão. Fala, não, mergulha ali, pode tranquilo. Aí o cara falou, não, peraí, tá cheio de tubarão aí. Fala, não dá nada, pode mergulhar. Entendeu? É isso. E eu acho que esse ponto que você tocou é exatamente onde o professor de jiu-jitsu mais erra, né? A resistência à mudança. E eu vou te dizer o seguinte, cara, eu até entendo de certa maneira, porque eu, quando fui atrás dessas mudanças, porque eu também não tinha, eu tive que ir atrás de descobrir, né, novas formas de fazer. Não tinha informação. Era o que era, entendeu? Você não tinha embasamento, não existia nenhuma metodologia. A única metodologia que existia era da Academia Gracie e que era desenhada para aulas particulares. Então, quando você ia para um grupo, aquilo se perdia, porque era impossível você replicar, né? Então, quando você desenvolve um método de aula coletiva, cara, você abre um novo mundo, só que hoje já tem. Então, hoje as pessoas têm acesso às coisas. Então, acho que as pessoas têm que realmente virar a chave, mudar a cabeça e se preocupar em entregar para o aluno, na ponta final, o melhor serviço possível, né? Mas é aí que você está entrando. É o trabalho que você faz. Acho que a gente faz, né? Eu faço na parte técnica aqui, eu tento o máximo, na verdade, compartilhar esse tipo de pensamento. Eu acho que esse papo de hoje com você aqui, cara, foi muito esclarecedor, né? Acho que as pessoas têm aí tem que ter a noção, cara, de que é possível fazer, mas que dá trabalho e que elas têm que ir atrás do conhecimento, né? E se completar e se preparar para possíveis transições ao longo do caminho, para que essas pessoas que têm valor possam permanecer no mercado, que o mercado não as expulse, né? E para que isso seja possível, só tem uma resposta, né, cara? Que é você ir atrás de conhecimento, se dedicar e estudar. Show de bola, Fabiano. Show de bola, exatamente. Acho que é isso que, inclusive, que nos motiva, né? A manter essa turma sempre fomentando, e é isso que é o nosso drive, esse é o nosso combustível. É isso aí. Crocão, muito obrigado, cara. Foi um papo incrível. Eu só tenho uma última questão aqui no Back to Back, que é uma dica literária. Então, o que você quiser dizer aí de livros que foram importantes na tua caminhada aí, que você acha que vale a pena as pessoas lerem, pode ser relacionado ao marketing ou não, como você achar que vale a pena. Tem um livro, cara, eu não sei qual que é o momento que o pessoal está aqui, mas era quando eu assumi lideranças, né, que eu comecei a ler, que eu comecei a liderar outras pessoas, e eu vivi num momento muito de conflito. Tem um livro que chama O Monge Executivo. Faz tempo já que ele existe. Monge Executivo. Cara, muito legal. Para quem está começando a liderar, quem está com conflitos, eu acho que esse é um livro muito bom. E cadê como influenciar amigos, como influenciar pessoas? Como fazer amigos influenciar pessoas. É um outro que fica aqui o tempo todo, para consultas rápidas, assim, do tipo... Como que eu vou entrar numa reunião, deixa eu dar uma repassada em algum ponto para você ter, eu vou trabalhar dessa forma. Muito legal. O monge executivo, cara, ele tá pro mundo da liderança, né? Como iniciação ali, muito legal. Da mesma maneira que o Pai Rico, Pai Pobre tá para as finanças, né? Acho que assim, é meio que você começar aí o teu entendimento, né?
e o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Acho que é um livro realmente de cabeceira para ser lido e relido muitas vezes, porque é um livro de relacionamento interpessoal, né? Como é que eu me Exatamente. relaciono melhor? Como é que eu me coloco melhor? Como é que eu conquisto as coisas sem ter que bater de frente? Esses livros todos que a gente falou aqui foram livros importantes na minha caminhada também. Eu comecei lendo por eles e foram muito importantes. Se é back-to-back, vamos voltar mais para trás, vamos voltar para o básico e É isso aí, sempre. Fundamento sempre. fundamentos Doutor, tem. muito Show de bola. obrigado, cara. Foi um prazer enorme bater mais esse papo contigo aí. Tenho Show. certeza que a pessoa vai sair com vários insights. Quem está assistindo esse back-to-back na semana da gravação, que a gente está gravando hoje, 29 de setembro, o Leads 3x vai até quando? Domingo? Na realidade, deu uma bombada aí nas matrículas, como eu estou querendo fazer com um grupo mais fechado, porque a gente vai trabalhar intensamente aqui daqui para o final do ano. Não vou estender até domingo, não. Vai terminar antes. Por exemplo, na sexta-feira a gente já encerra as matrículas, que já está com 70% da turma já ocupada. Boa. Pessoal, então não percam a oportunidade. Academia cheia o ano todo.com.br, vale muito a pena. Vocês vão sair daí. Vou te dizer o seguinte: faixa branca vocês não serão mais. Né? Agora, se você vai ganhar. Qual faixa vai? Aí é uma questão de treinamento, mas a ferramenta está lá, cara, é sensacional. Não percam. Top demais. Valeu, Fabião. Obrigado, cara. Valeu. Forte abraço. Valeu, Muito obrigado aí. rapaziada. Show. Show.